O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Ok? Então, reparem, irmãos, que a Bíblia fala que o próprio Deus, né, falando, ó, o meu arco que tenho posto nas nuvens, tá? Em hebraico, isso aqui é arco nas nuvens. Em nenhum momento a Bíblia fala arco-íris. Eu estava estudando hoje sobre essa questão e eu achei até uma versão bíblica falando sobre isso, NVI, né? É um absurdo, né? As pessoas que traduzem, que trabalham com isso, colocar essa palavra na Bíblia, né? Não tem nada a ver com o texto original, tá? E você vai entender o porquê dessa minha indignação. Nós vamos entender essa distorção da palavra de Deus que Satanás fez, tá? Deus falou: "O meu arco tenho posto nas nuvens". Ponto. É arco nas nuvens, tá? Vamos lá. Ação maligna pós-dilúvio. Essa palavra arco, tá? É keshet, tá? Em hebraico, tá? Está aqui para você as 3 letras destacadas, tá? Então, keshet, em hebraico, representa um arco de guerra, tá? Na Bíblia, as mesmas palavras para citar os arcos que os guerreiros usavam nas guerras, um exemplo, textos lá de 1 Crônicas mostrando a tribo de Benjamim, que eram arqueiros, né? O próprio Jonatas, filho de Saul, que também era arqueiro, a palavra que aparece ali nos textos, arco, é a mesma palavra para o arco nas nuvens, tá? Então, quando Deus está falando, o meu arco eu coloquei nas nuvens, é uma conotação de guerra, é um arco de guerra, ok? Então, é uma palavra utilizada, é a mesma palavra que utilizada, tá? Tanto arco de guerra, tanto o arco nas nuvens ali que Deus usou, é a mesma palavra. Então, o que Deus falou foi: o meu arco de guerra que eu estou colocando nas nuvens é para selar minha aliança com vocês, ok? O que nós entendemos através dessa revelação, irmãos? O arco nas nuvens não é apenas um símbolo vago de uma aliança, mas representa Deus falando para os filhos de Adão: eu guerreio as suas guerras. É como se Deus estivesse falando para Noé: Noé, os nefilins estavam ali fazendo maldades, os animais caídos estavam fazendo maldades na terra, você e a sua família corriam um risco, vocês viviam numa geração maligna, numa geração violenta, numa geração promíscua, mas eu guerreei a sua guerra, eu ganhei a sua guerra. Eu trouxe o dilúvio e acabei com isso. Faz sentido? Era isso que Deus estava falando para Noé. Você não conseguiria vencer esses gigantes. Você talvez a longo prazo não conseguiria vencer as tentações. Mas eu venci a guerra por você. O arco-íris é uma aliança de Deus com o homem, mostrando que todas as vezes que o arco-íris, não, perdão, o arco nas nuvens, né? A gente acostuma tanto falar, né? É uma questão que acho que na próxima aula eu vou falar isso com vocês, da gente começar a virar essa chave. Sempre que a gente falar uma palavra que a gente aprendeu que na Bíblia, no original é diferente, a gente já se corrigir, tá? Então a gente vai virando essa chave aí. Então, todas as vezes que o arco nas nuvens aparece, é Deus olhando do céu para a terra, o homem olhando da terra para o céu e lembrando que Deus guerreia as suas guerras. Esse é o propósito do arco nas nuvens, ok? E aqui, ó, Gênesis 9, verso 16, fala isso. E estará o arco nas nuvens. Lembra que eu falei para vocês? Essa é a palavra no original do hebraico, tá? Lá no verso 16, o próprio Deus falando, ó. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei. Ou seja, Deus, toda vez que aparece um arco nas nuvens, Deus vê do céu. Olha o que Deus está falando, eu vejo isso. Para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, todos os seres humanos que possuem espírito, de toda a carne que está sobre a terra. Ok? Esse é o propósito do arco nas nuvens. Deus olha, o homem olha e os dois se lembram. Há uma guerra e é Deus quem guerreia essa guerra. Ok?
Então, vamos lá. Essa palavra Keshet, tá? Que é a palavra arco, é formada pelas letras Kuf, Shin e Tav, ok? Kuf, Shin e Tav, tá? Essa letra Kuf aqui, ela representa santidade. Dentre tantos significados, ok? Um dos significados dela é santidade. A letra Shin representa fogo. E a letra Tav representa cruz. O código dessas três letras apontam para a Trindade. Olha que interessante, irmãos. Essa palavra arco, em hebraico, keshet, ok? Ela, quando as três letras que formam essa palavra, apontam para a Trindade. Deus é santo. O Espírito Santo age como fogo. 1 Tessalonicenses 5,19, não apague o Espírito. E Jesus se entregou por nós na cruz do Calvário, sabe? Então, a palavra arco, em hebraico, está apontando para a Trindade. O arco nas nuvens é um selo que aponta para a Trindade cuidando dos filhos de Deus. Olha que lindo. Olha a importância do hebraico, tá? Então, irmãos, quando Deus estava conversando com Noé sobre o arco nas nuvens, era essa mensagem que Noé recebeu. Noé, eu estou colocando um keshet nas nuvens, um arco de guerra que aponta para mim como pai, para mim como filho, para mim como espírito, para que você se lembre que todas as vezes que esse arco aparecer nas nuvens, eu estou vendo e você vai olhar e você vai enxergar. E nós dois nos lembraremos. Há uma guerra e sou eu, o seu Deus, que vai guerrear essa guerra por você. Olha que mensagem linda que Deus concedeu para Noé. Quando você lê o texto de Gênesis capítulo 9 no hebraico, é isso que você entende. Ok? Agora, minha pergunta para você é: se nós conhecemos agora a verdade bíblica, certo? Arco nas nuvens, é essa palavra que aparece. Por que nós conhecemos esse símbolo aqui como arco-íris? Por que desde a nossa infância nós vamos vendo desenhos, filmes, nós aprendemos na escolinha que o nome disso é arco-íris? E até mesmo um absurdo desse, como eu vi hoje na Bíblia, NVI, né? O arco-íris. Um erro de tradução, tá? Por que tem essa palavra? Uma distorção maligna do arco nas nuvens. Satanás perverteu essa mensagem que Deus deu para Noé. Quem é Íris que aparece no nome arco dessa aliança de Deus com o homem? Tá? E você pode ver, irmãos, como Satanás sempre mexe nessa questão. Qual que é o símbolo LGBT? Um arco-íris, né? Ali é arco-íris mesmo, é o arco caído, né? Tem uma cor a mais, uma cor a menos, aliás, do arco de Deus. O arco de Deus possui 7 cores, perfeição, número 7. O do LGBT, 6, número do homem, número caído, tá? Então vamos entender isso aqui. Distorção maligna do arco nas nuvens. Na mitologia grega, Íris é a deusa mensageira dos deuses do Olimpo. Tá? É uma entidade que traz mensagens dos deuses do Olimpo, né? Todas as vezes que os gregos precisavam de uma resposta de um dos seus deuses, eles olhavam para o céu e exclamavam, Íris. Tá? Isso é uma cultura grega, até os dias de hoje. Aliás, é greco-romana, né? Também se infiltrou lá em Roma. Eu coloquei aqui para vocês, tá? Como essa entidade aparece. Tá? Íris, sempre conectada ao arco nas nuvens, né? No caso aqui, ao arco-íris mesmo, né? Por isso esse nome, tá? Aqui eu destaquei para você até essa entidade na cultura egípcia. Até nos dias de Moisés, tá? Essa entidade existia, tá? Com uma cruz aqui na mão, né? Cometendo uma blasfêmia. Essa entidade aqui aparece também na cultura egípcia, ok? Íris,
tá? Então, vamos entender algumas coisas aqui. A associação do nome desta entidade espiritual ao arco de Deus nas nuvens foi mais uma estratégia de Satanás para roubar a revelação correta da arma de guerra que Deus concedeu aos seus filhos, tá? E aqui é importante nós destacarmos isso aqui, ó. Em toda cultura que apresenta falsos deuses, né? Só existe um Deus verdadeiro, não existe deuses do Olimpo, né? Só existe um Deus verdadeiro, que é o nosso Deus. Toda cultura que apresenta falsos deuses, há a ação de demônios presente. Quem são esses deuses do Olimpo? Demônios, anjos caídos, tronos de maldade. Ok? Então, todas as vezes que os gregos, que os romanos, que os egípcios exclamavam ao céu, Íris, eles estavam chamando, invocando um demônio. Eles estavam invocando essa entidade espiritual aqui, Íris, que é um anjo caído, tá? Caiu com Satanás, com Lúcifer, lá em Bereshit, né? Como nós compreendemos, certo? Todas as vezes que eles clamavam Íris, eles estavam clamando por uma mensagem dos demônios sobre a vida deles. Tá? E aqui tá para você a revelação, ó. Tá? As pessoas se conectando com o Íris. Ok? Então, sempre que alguém chama arco-íris, está pegando o símbolo de Deus e conectando ele a um demônio, a um anjo caído. Por isso que Satanás perverteu esse ensino da palavra. Por isso que hoje as crianças já aprendem que o arco não é arco nas nuvens, é o arco-íris. Tá? Por quê? Pervertendo um princípio, uma arma de guerra espiritual que Deus nos concedeu. Por isso que o inimigo perverteu isso em culturas, em povos, nações, e chegou até os dias de hoje, até a nossa geração. Ok? Então, não chame mais o arco nas nuvens de Deus de arco-íris. Por quê? Isso é uma alteração diabólica de um princípio espiritual que Deus nos concedeu, ok? Então eu quero te aconselhar, te trazer um ensino e até para que você ensine seus filhos também a isso, ok? Quando você vê um arco nas nuvens, lembre-se disso. Deus está guerreando as suas guerras, ok? Não pronuncie mais arco-íris. Isso já é uma deturpação maligna do arco de Deus nas nuvens. Você está proclamando o nome de uma entidade espiritual caída, maligna. Ok? Então, olha o que Salmo 141, verso 3 nos fala. Pode parecer besteira, né? Nós falarmos sobre isso, mas lembre-se, você está em um curso profético, um curso bíblico profético, ok? O que é profético, Kennedy? Profético é tudo aquilo que tem a ver com o mundo espiritual, ok? Tudo aquilo que tem a ver com questões espirituais do futuro, do passado, de revelação. O profético tem o encargo, a missão de abrir os seus olhos espirituais. Então, a nossa missão através desse curso, claro, é te ensinar as escrituras, mas sempre abrindo os seus olhos para determinados assuntos, ok? Então, a sua boca é profética. A sua boca tem poder, as suas palavras têm poder. Por isso que o salmista aqui diz, ó, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Se a Bíblia fala para nós tomarmos cuidado com as nossas palavras, eu estou te ensinando aqui. Nunca mais pronuncie o nome do arco nas nuvens de modo contrário ao princípio divino apresentado nas Escrituras, ok? Qual que é o nome desse símbolo? Arco nas nuvens. Nunca mais pronuncie dessa forma como Satanás perverteu.